Começa a gravação, fica todo mundo calado. A pessoa vai trocar de camisa pra gravação. Ficar mais apresentável, né, Ravena? Pelo amor. Eu já tô aqui super me expondo, meu Deus. Vocês não sentem isso? O professor começa a gravar a aula, eita, bichinho, o que eu faço agora? Na minha aula, normalmente é todo mundo com a câmera fechada mesmo. Está registrado para as pessoas do futuro que foram ver essa gravação. Pensa assim. Vai ficar registrado para sempre. O meu fundo de tela aqui. O fundo de tela mais diferentão que a Bill já viu. A vida é curta demais para viver sem um propósito. Sem um destino, cada passo é apenas mais uma tentativa ao desconhecido. Acontece que Deus nos fez com um propósito. Há uma chama ardendo dentro de cada um de nós que afirma que temos a chance de deixar um legado para toda uma geração, independentemente de como faremos isso. Às vezes, o desânimo tenta nos atacar, a ansiedade tenta nos vencer, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem um chamado, um propósito. Jesus deu um novo significado às nossas vidas. Antes éramos apenas pecadores, mas agora somos filhos. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus nos dá uma missão: ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sabia que onde você está é também o seu campo missionário? Você tem dons, talentos, habilidades que Deus te deu e que vão te ajudar a expandir o reino de Deus aí onde você está. Agora, não é hora de se omitir. Há um lugar para você, há um lugar para mim, é hora de nos posicionarmos. E aí, qual vai ser a posição que você vai assumir? Galera, como é que vocês estão? Gente, deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera aqui, cara. A minha internet é meio ruim, entende? Deixa eu ver. Pelo menos um pouquinho. Quando eu começar a pregar, eu desligo de novo, porque... Cadê? Aê, apareceu eu aqui. Boa! Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso TL 2021, ao nosso culto de abertura. Eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser um divisor de águas para muitas pessoas esse TL, que ele está muito, muito legal. Foi trabalhoso a gente conseguir organizar tudo. A Ananda está de prova, mas graças a Deus a gente conseguiu. E, é tudo pela glória de Deus, entende? Então, para a gente começar, vamos orar? Então, eu vou pedir para a Nanda orar, por favor. Você pode orar, Nanda? Opa! Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então, Sim.
Sim. Senhor Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa reunião, muito obrigado por mais esse TL, Senhor. Obrigado por cada uma das pessoas que se inscreveram, puderam participar e pelas pessoas que vão ver esse culto depois, Senhor. Esteja abençoando cada uma das vidas, esteja abençoando a Alanis, esteja abrindo os corações e confortando cada uma das pessoas para que a gente possa estar com o coração, o corpo e a mente preparado para esse momento, Senhor. Guia-nos em cada um desses momentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, agora a gente já vai começar com uma participação especial da Ravi. Cadê a Ravi? A Ravi vai tocar um louvor aí pra gente já começar a ficar no clima. Beleza. Peraí, gente, vou pegar o violão, peraí. É massa que na hora que cheguei começou a passar um avião aqui. Mas vai dar certo, espero que não passe outro. E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu fiquei pensando, né, que música trazer. Na verdade, eu não pensei muito, não. Assim, a música já veio de cara. Porque é uma que eu gosto muito, que a gente canta na BU, que se chama De Todas as Tribos. E a música fala, assim, sobre de como Deus aparece em todos os lugares, né? Deus se manifesta em todos os lugares. E com tantas culturas, tantas línguas diferentes, podem louvar o nome dele, né? Eu estou falando aqui em português, eu espero que vocês estejam me entendendo, mas não sei, eu acho que Deus está além da linguagem, sabe? Que é algo que para a gente não consegue nem compreender, né? Porque o mundo, nós sem linguagem não conseguimos fazer nada, né? Como seres humanos. Mas o que eu queria propor era isso, era pensar nessa diversidade de lugares e de como Deus se manifesta e de o que nos une nisso tudo, né? Que o que nos une é muito maior do que o que a gente consegue perceber. Mas, enfim, vamos louvá-lo. Eu não peguei a letra. Alguém consegue botar? Ou então eu pego aqui rapidinho. Para quem não souber. Alguém. Tá bom, vamos lá. Mandaram no chat. Já? Pronto, alguém conseguiu ser mais rápido que eu. Pronto. Estão me ouvindo bem? Beleza. Sim. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya,
E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. La 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 ya, la ya. Amém. Eita, glória a Deus. Queria eu saber cantar assim, gente, misericórdia. Ainda bem que não pediram para eu cantar. Pessoal, então vamos agora já passar para o momento da palavra. Espera que eu vou compartilhar aqui. Pronto, vocês estão vendo tudo bonitinho? Eu sempre fico perguntando porque Sim. a internet é meio ruim, sabe? Inclusive, eu acho que eu vou dar o estudo com a câmera fechada, gente, porque senão tem o perigo de cair tudo. Então vamos lá, gente. Então vamos começar. Então, o tema que a gente escolheu, tanto para o culto de abertura quanto para o TL como um todo, é assumindo sua posição. Eu imagino que quando a gente fala, né, isso, assumindo sua posição, duas coisas vêm à cabeça de vocês. A primeira é que há uma posição para nós ocuparmos, e a segunda é que provavelmente nós não estamos assumindo o lugar que nós deveríamos assumir. Se foi isso que você pensou na hora que você viu esse tema, assumindo sua posição, quero te dizer que parabéns, você estava certa, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos começar do começo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui um relato da criação do homem, em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, que está dizendo assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, olha só, então Deus ele tinha feito o homem e a mulher no jardim, né? Então, tudo era perfeito. O homem sendo a imagem de Deus, não quer dizer que era a imagem em questão de matéria, mas era a imagem em questão de caráter. Nós vivíamos, né, o homem vivia lá no jardim em coexistência com Deus. Ele vivia sob a provisão de Deus. Então, acontece que vocês já sabem, né, que o homem, depois ele peca, ele desobedece a Deus, ele come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a partir do momento que ele come desse fruto, ele começa a querer se guiar pelas suas próprias emoções. Então, basicamente, o homem ele passa a ser egoísta, porque agora a justiça que vale é a justiça dele, não a justiça divina. Ele começa a escolher, a partir da visão dele, o que é bom e o que é ruim. Então, logo após o homem ter caído em pecado, nós temos esse relato que está no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8 ao 9, que está dizendo assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Então, como resultado do pecado, o homem ele se sente envergonhado, e olha só, ele se esconde de Deus. Tanto que Deus ele tem que chamar o homem. Então, olha só, uma coisa interessante é que todo chamado, ele exige uma posição. Prova disso é a sua mãe, quando ela fica te chamando e você fica respondendo, ela continua te chamando, porque ela quer que você vá até lá onde ela está, né? Geralmente acontece isso, pelo menos a minha faz isso.
Então, todo chamado, ele exige uma posição, ou seja, o homem ele não estava assumindo a posição que Deus tinha dado a ele. Qual posição? De imagem e semelhança do Pai. Agora ele é egoísta, agora a justiça dele estava deturpada. E olha só, essa não é a única vez que a Bíblia mostra a omissão do homem frente às coisas de Deus. Então, a gente tem em Êxodo 19, por exemplo, não vou me lembrar agora qual é o versículo, acabei não anotando, Deus ele vai falar com Moisés, e Deus fala para Moisés que ele vai se apresentar ao povo. E ele pede, então, que esse povo se santifique, porque Deus é santo. Então, Deus pede, né, para as pessoas se santificarem, para que possam ver ele. Então, o povo se prepara, né, o povo começa a se santificar, se preparando, tal, aquela ansiedade. Aí eles chegam perto do Monte Sinai, e olha só o que acontece. Êxodo 20, do versículo 18 a 19. Vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Então, olha só, então Deus ele ia se apresentar ao povo, o povo estava para ir, quando eles dão de cara com a santidade de Deus, que ela é revelada através desses sinais, né, dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta, o povo, ele dá um passo para trás, né? Ou seja, novamente, eles querem se esconder de Deus. De novo, eles querem se omitir. De novo, eles não querem assumir a posição, né? Eles não querem assumir uma posição. Deus fala, não, vem aqui, que eu vou falar com vocês. E eles, não quero. E o que acontece? Eles terceirizam a relação deles com o Criador por meio de Moisés. Então, a partir desse ponto, né, vocês sabem, né, na Bíblia, a relação do povo com Deus, ela acaba sempre sendo terceirizada, seja por meio dos sacerdotes, depois a gente tem o templo, tem as sinagogas, mas sempre tem alguém entre Deus e o homem. Então a gente imagina que está tudo perdido, né, parece que é tudo perdido, e parece que, né, não tem mais nenhuma esperança, mas aí a gente começa a ver no Antigo Testamento algumas profecias. Dentre essas profecias, eu vou colocar aqui uma das que eu acho mais legais, que está no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 4 ao 6, que diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, olha só que legal. Então, a partir do momento que Jesus vem e ele cumpre essa profecia, ele se sacrifica pelos nossos pecados, ele se entrega para nos redimir, para tirar a nossa culpa, e através de Jesus Cristo, a gente tem acesso ao Pai, né? Tanto que o véu rasgou, essa terceirização não existe mais. Agora o pecado não nos define mais. Então agora a gente pode sair da omissão. Por quê? Porque Jesus ele nos oferece posições para assumirmos através do seu sacrifício. Agora, mediante o sacrifício de Jesus, nós temos o direito de escolha. Agora, como eu já disse, o pecado não nos define mais. Agora, dentro de nós, há um Espírito que nos faz sair da omissão e nos oferece um lugar. Então, agora a gente vai começar a ver um pouco sobre os lugares que Jesus nos oferece através do sacrifício dele, que é basicamente sobre isso que eu queria trazer hoje, que tem relação com o tema assumindo sua posição. Então, a primeira posição que Jesus ele oferece a nós, mediante seu sacrifício, é a posição de filho. Então, olha só, o sacrifício de Jesus, o filho unigênito, torna ele o filho primogênito, porque agora eu e você somos filhos de Deus também. Então, você pode até se perguntar, nossa, mas qual que é a importância dessa paternidade de Deus? A importância é que agora, entendendo que você é filho, você pode se sentir amado. Então, tem uma imensidão gigantesca por trás disso, porque se você parar para pensar,
o Deus que fez as estrelas do universo, ele te chama pelo seu nome. O Deus que criou cada oceano, cada canto desse planeta e de outros planetas também, ele sabe exatamente o que você está passando. O Deus que criou cada animal, cada espécie, que ordena a natureza e as coisas menores do corpo humano. Ele conhece os seus pensamentos mais íntimos. E por mais que a gente, às vezes, acabe ficando com vergonha dos nossos próprios pensamentos e do nosso próprio egoísmo, isso não pode, por mais que nos assuste, não retira uma gota sequer do amor que Deus tem por você. Então entenda, você é filho. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente não leva isso tão a sério, a gente não para pensar nas consequências que isso traz, mas eu quero te dizer que você é filho. Olha só, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, a gente tem aqui, olha, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O sacrifício de Jesus trouxe a nós o Consolador, nos deu de presente um Consolador, que todos os dias fala para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Vamos lá, um outro versículo está no livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nossa, vocês são muito exigentes. Então vamos ver mais um versículo aqui. Então, ainda no livro de Gálatas, um pouquinho antes, né, no versículo do 4 ao 5, está dizendo assim: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, através do sacrifício de Jesus, eu e você, meros pecadores, totalmente egoístas, nós fomos adotados. E a partir da adoção, agora porque podemos chamar Deus de Pai, de Abba, Papai, nós entendemos que nós somos amados. Então, a partir do momento que a gente entende que nós somos filhos, a gente pode já assumir uma segunda posição, que é a posição de servo. A posição de filho, como eu disse antes, ela nos traz amor. A posição de servo, ela nos traz obediência. E você pode pensar, por que a posição de servo não veio antes da posição de filho? Então vamos lá, vamos entender. A gente tem aqui o versículo, em Gálatas de novo, olha só, no capítulo 5, versículo 13, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, por que a posição de filho veio antes da posição de servo? Porque para você servir os outros, você tem que ter amor. Jesus, ele te chamou para ser servo mediante o amor. Você não pode dar aquilo que você não tem. E você só consegue amar o amor verdadeiro a partir do momento que você entende o amor que Deus tem por você. Olha só que legal. Por que isso? Porque o serviço que Jesus pede que a gente faça não é baseado na hierarquia, mas é baseado no amor. Você não foi chamado para servir por obrigação, você foi chamado para servir por amor. Aí você pode começar a se perguntar, né? Nossa, mas como é que eu vou servir? Como é que eu posso servir em amor? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou te explicar. Está dizendo, cadê a galera que encontrou o Instagram? O Instagram. Cadê a galera que encontrou o Instagram perdido aí? Olha aí, ó, o versículo de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Aqui ele diz como a gente pode servir os outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém? Então você se pergunta, como que eu posso servir os outros?
você pode servir os outros fazendo aquilo que Deus lhe proporcionou. Todos nós temos habilidades, talentos, dons. Olha a Ravi tocando, que bonitinho. E ela tocou aqui para servir a gente, para servir nós, que somos irmãos, através do culto de abertura. Eu falo mais que uma matraca. E até que eu tô falando aqui, né? Então é assim que você vai servir. Você vai servir com aquilo que você tem, com aquilo que, de uma certa forma, também te faz feliz, que são as habilidades que Deus te deu. A partir do momento que você entende que você é filho, e depois você entende que você deve prestar serviço aos seus irmãos mediante o amor, agora você pode assumir uma terceira posição, que é a posição de corpo. O interessante dessa posição é que você nunca vai conseguir assumir sozinho, porque essa posição depende de vários membros. Lembra lá no começo, quando eu falei que o homem, ele tinha o caráter de Deus, ele vivia sob a provisão de Deus, e depois que ele pecou, começou a ir cada um para o seu lado? Que inclusive isso fala, né, no capítulo 53 de Isaías, né? Como ovelhas perdidas, cada um foi para o seu lado. Então, o que acontece? O pecado, ele veio para poder acabar com a unidade que existia entre os irmãos e entre os irmãos e Deus. Mas, mediante o sacrifício de Cristo, nós podemos, então, agora assumir a posição de corpo. O corpo de Cristo. Então, olha só, em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 ao 13, diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, nós somos filhos de Deus, e isso gera amor. E agora, nós podemos compartilhar também esse amor com o corpo de Cristo. Cadê? O que o corpo gera? Então, vamos lá, fazer a nossa revisãozinha. A paternidade de Deus, ela gera o amor. O serviço gera a obediência. E o corpo, ele gera pertencimento. Jesus, ele não morreu só por mim e só por você. Ele morreu pelos nossos pecados, o que, claro, inclui as nossas falhas individuais. Mas Jesus, ele também veio para restaurar a unidade entre os humanos, né? Entre nós e os nossos irmãos, e também a nossa unidade com Deus. O que quer dizer que, na realidade, Jesus, ele morreu por uma comunidade. Não existe salvação individual. A salvação, ela pode ser pessoal, mas ela não é individual. Eu vou te explicar por quê. Porque, olha só, quando Jesus veio, alguém teve que testemunhar de forma ocular a vinda e a vida de Jesus e escrever. Outra pessoa teve que pegar esses escritos e juntar. E aí formou a Bíblia, a palavra de Deus. Milhares de pessoas ao redor do mundo todo tiveram que trabalhar duro para traduzir a Bíblia, tanto em línguas diferentes, quanto também em níveis linguísticos diferentes. Uma outra pessoa, ela teve que juntar um grupo de pessoas e começar a espalhar o amor de Deus para todos os continentes, para todas as raças, todas as línguas. E uma pessoa também teve que chegar até você, no nível mais pessoal, para te falar do amor de Deus. Uma coisa que você precisa entender é que o reino de Deus, ele é constituído de pessoas. E que pessoas precisam uma das outras. Sozinho, meu amigo, ninguém vai a lugar nenhum. Olha só, vou te falar uma coisa, você pode ser membro do corpo de Cristo onde você está. A sua igreja, ela precisa de você. Ela precisa também dos seus dons, dos seus talentos, das suas habilidades, aquilo que você pode usar para servir os outros. A sua igreja precisa de você. A sua escola precisa de você, sua faculdade precisa de você, o seu trabalho precisa de você. Porque Deus, ele deu habilidades e dons, talentos diferentes para cada pessoa, exatamente para que a gente possa viver em unidade. A gente não sabe fazer tudo. Como eu falei, a Ravi canta mal bonitinho, gente. Se eu fosse cantar, vocês iam desligar aqui, entendeu? Vocês não iam mais querer participar do culto de abertura. Ou vocês poderiam deixar eu no mudo, né? Eu ia ficar mais feliz se vocês fizessem isso.
Então, olha só, deixa eu te falar só mais uma coisa. A ABU precisa de você. Mais para frente, né, agora nesse tele, a gente vai ter uma oficina que vai falar um pouco mais sobre os objetivos, a missão por trás da ABU, mas eu já vou adiantar isso. A ABU precisa que você assuma a sua posição de corpo junto com os outros membros que estão nela. Então, olha só, eu vou te perguntar até quando que você vai se omitir. Então, olha só, a gente tem aqui também um relato que está em Atos 1, um pouco de tempo depois que Jesus tinha ido aos céus. Então, em Atos 1, no versículo 15 ao versículo 17, diz assim: Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. O relato de Pedro continua aqui no versículo 20. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Fique deserto o seu lugar, na realidade, não está falando na questão do ministério, mas está querendo dizer no terreno em que Judas comprou com o dinheiro, né, que ele conseguiu ao entregar a localização de Jesus. Ele comprou um terreno e depois ele foi e morreu naquele terreno. E aí, em Salmos está falando, fique deserto o seu lugar, aquele terreno que Judas tinha comprado, né? E que não haja ninguém que nele habite. E ainda que outro ocupe o seu lugar. Agora sim está falando sobre o ministério. Então eles eram 12 discípulos, Judas foi, morreu, se perdeu, né, antes de morrer, e depois surgiu um lugar. E eles estão falando que outro ocupe o seu lugar. Então, olha só que interessante. Junto com as profecias de Jesus, também estava já falando que outra pessoa deveria ocupar o lugar vago que Judas deixaria no meio dos discípulos. Isso quer dizer que Deus ele não tem interesse em deixar lugares vagos. Então, se existe um lugar, eu convido você a assumir aquela posição. Por exemplo, na ABU, sempre vai tendo mudança, né, de líderes. Então, um líder sai. Se você tem dons e habilidades que podem te levar a assumir aquela posição, então assuma, né? Assuma essa posição. Ainda agora é o último versículo, gente, já estou acabando a palavra, prometo. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, novamente, gente, não é tempo para omissão. É tempo de assumir responsabilidades e posições. O reino de Deus, ele está próximo. O corpo de Cristo precisa de você. Eu tenho certeza que existem lugares e mais lugares que precisam que você assuma a sua posição e que você sirva outras pessoas com as suas habilidades, com os dons, com os talentos que Deus entregou a você. Aliás, é por isso que ele entregou a você. Não se preocupem que eu não estou julgando ninguém, na verdade essa pregação, ela também, né, bateu também em mim, porque muitas vezes também eu acabo fugindo das minhas responsabilidades. Eu acabo também me omitindo, muitas vezes, frente às coisas de Deus, né? Muitas vezes eu acabo fazendo também, igual Adão e Eva, né? Que tem vontade de se esconder, tem vontade de se omitir. É mais fácil você não assumir responsabilidades. Mas nesse momento eu quero acordar tanto vocês, quanto também me acordar para essa palavra. Que o que Deus quer que a gente faça agora, nesse momento, é assumir responsabilidades e sair da omissão. Então, agora eu tenho uma última pergunta para vocês, para poder acabar de vez agora com essa palavra. E aí, qual posição você vai assumir agora? Gente, então, essa palavra Deus colocou no meu coração e, sinceramente, eu aprendi muita coisa com ela mesmo. E, então, vamos orar, gente, rapidinho? Eu vou orar aqui e depois a gente vai passar já para o momento de avisos. Oremos. Pai, estamos aqui agora na sua presença, Pai.
Eu gostaria primeiramente de te agradecer, Pai, por essa palavra, por esse momento tão gostoso que tem sido esse culto de abertura. Eu quero pedir também, Pai, para que o Senhor dê para nós coragem, para que a gente possa assumir responsabilidades, para que a gente pare de nos omitir. Eu sei que os planos que o Senhor tem para nós são bem maiores do que os nossos próprios planos que nós temos para nós. Eu também sei, Pai, nós sabemos, Pai, que os seus planos são muito maiores e isso às vezes pode acabar nos assustando. Então eu peço, Pai, para que o Senhor dê coragem para cada uma dessas pessoas que estão aqui, Pai, para que a gente possa parar de se omitir, para que a gente possa começar a assumir responsabilidades e que a gente possa, com os nossos dons, habilidades, que a gente possa expandir o seu reino, Pai, cooperar com a expansão do seu reino, Pai. É isso que eu te peço, eu oro e eu já te agradeço, Pai. Amém. Parar de compartilhar aqui. Cadê, galerinha? Opa, ó, o pessoal tá mandando ali. Com silêncio, eu fiquei, oh não, será que a minha internet parou? Não, mas não parou não, vocês estão aí ainda, né, gente? Misericórdia. Então, né? Cadê alguém que fala que tá? Estamos aqui. Ai, tá, ufa, obrigada. Ainda estamos aqui. Às 7 eu vou precisar sair, mas por enquanto eu estou aqui te enchendo a paciência. Pelo menos ninguém foi arrebatado por enquanto ainda, né? Pessoal, então, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver agora, acho que eu já posso ligar minha câmera de novo. Gente, então esse foi só o início do TL. Eu espero realmente que, através das oficinas, vocês possam conseguir aí novas habilidades, novos talentos, ativar os dons de vocês e também a vontade de expandir o reino de Deus, nosso reino, expandir o reino de Deus. E a gente também tem alguns avisos para poder dar. Agora a gente tem uma super novidade. Rebeca está aqui e a gente fez uma parceria com a lojinha dela de roupas. E aí, para quem quiser mostrar na sua vestimenta que você assumiu uma posição, a Rebeca fez alguns modelos especiais para a gente usar aqui ó, agora nesse TL. O link para vocês verem as camisetas especiais que ela fez estão lá no Instagram secreto por enquanto e na lojinha dela também, Garota do Chapéu. Quer que mande Então, aqui ou opa, pode mandar aqui também no chat? pode? Então ela vai mandar o link aí, gente. Aí vocês podem ver aí. Cadê? Ela já mandou? Ainda não. Peraí que eu fui fazer um Então teste vocês de podem comprar, compra. gente. A camisa vai estar baratinho. Vocês vão estar ajudando a ABU. Então, de certa forma, vocês já vão estar ajudando o reino de Deus comprando. E vocês também vão poder vestir aí, falando, olha só, eu vou assumir minha posição. Ai, ó, que bonitinho. Ela já mandou aqui, ó. Já pega o link, já abro, já dá uma olhada aí nas roupas, nas camisetas. Gente, sinceramente, a Rebeca caprichou demais. Obrigada, Rebeca. Imagina, eu que agradeço. Inclusive vai ter mais uma aqui. Enfim, mas Ah, fiquem vai ter nessa um semana. modelinho novo. Fiquem de olho. E sim, todo o lucro vai ser 100% para a BU, tá bom? Não vou estar me metendo em nada. A única coisa que eu fiz foi criar o site, enfim. E é para abençoar aí o ministério, então espero que vocês gostem e que possam, né, inspirar outras pessoas com a BU. Vão falar, nossa, que coisa Amém. interessante, gente. Tá mais legal que a Maú, em nome de Jesus. Ai, tô brincando aqui, né? Mas espero que vocês gostem, que Deus abençoe vocês e que possa ser instrumento de bênção, né? Amém. Leão? Alanis, parabéns pelo culto de abertura, foi incrível. Eu já estou animado para tomar minha posição. E a semana vai ser corrida, né? Muitas oficinas. A gente tem quantas aí para lembrar o pessoal? Quantas oficinas no total? Assim? A gente já tem 11 oficinas. E acabaram as inscrições. Não dá para se inscrever mais. Ah, se o pessoal quiser, dá pra gente dar uma aberturinha. Então, se alguém quiser escrever alguma, chama você no privado? Em alguma outra? Pode chamar.
para ver se tem vaga ainda, né? Porque estão muito tão cheias as oficinas, né? Eu vi o grupo lá que você criou, nossa, 20 pessoas. Eu vou ter Então, que mudar a bastante dinâmica. mesmo. O pessoal realmente é Tá uma brasileiro, eles bênção. começaram a entrar no último minuto, entendeu? Não, mas vai ser incrível, gente. Assim, e que esse aprendizado, né, possa ajudar a gente ao longo do ano, né? Que vai ser um ano com muitos desafios, mas com fé em Deus também, com muitas alegrias, né? Voltando no presencial, quem sabe aí uma campa da Bill no final do ano, né, Alanis? E que a gente possa glorificar a Deus aí com tudo que a gente fizer. Sim, a gente está com várias ideias aí, pessoal. Inclusive, a gente vai ficar vendo como vai ficar a situação do distanciamento social, pandemia e tal. Se Deus quiser, a gente ainda vai ter coisas presenciais para poder ficarmos mais próximos um do outro. Amém. Assim que a vacina sair aí, vamos já alugar o acampamento lá do Cabo Sul da Mackenzie, em que deve estar cheio já a agenda deles. Mas a gente vai conseguir um espacinho lá. Deve mesmo. Nossa, com certeza. Ô lugar bonito, meu Deus. Peraí, gente, eu vou interromper a gravação aqui já.